Toledo, quem que é o grupo do dia 27? Dia Lembra? 27 é a Eveline, Vera, e tá para sair um do. Que tava o Iago junto, né? Mas vai. Não sei Uhum. qual que vai sair do grupo deles aí, porque tá em 3 esse grupo e precisa sair, ó. Deixa eu ver. Eveline, Vera e Iago. Isso. Uhum. Então, tô bom de É do dia 27, né? 27, Tem doutora. possibilidade de a gente colocar pro dia 20, subir uma semana o grupo de vocês? Às vezes o dia 27 passar pro dia Todos, né? 20. Aí serão todos os grupos, né, doutor? É, daí vai subir todos os grupos, né? Vai subir uma semana. É dia 20 de abril, 20 né? do 4. Isso, É, aham. 20, É mês que vem. lógico, né? Porque já, hoje são 23. Por mim não tem 23, né? problema, não. Tem que fazer de qualquer jeito. Por mim, Eveline, se ela estiver aí escutando. A Eveline foi buscar a filha dela, mas ela tá Daí, ouvindo, daí ela vai deixar desligada a câmera, ela tá ouvindo tudo. porque daí todos os grupos sobem Tá, uma eu passo para semana, ela. né? Isso. Tá ótimo, tá bom. Se vocês A concordarem. gente faz. Por mim, tudo bem, doutora. Por mim tá tranquilo. Tudo bem por mim. O Luiz e o Fábio, vocês não colocaram o nome de vocês no trabalho, hein? Vocês Eu escolheram. tô com o Danilo, ele me colocou junto com Não, ele. ele não colocou, não, seu Luiz. Eu passei para a doutora, eu tô com o negócio aberto aqui no Eu, computador, no celular agora. saiu, ele colocou. Agora, não sei se. Então, ele mudou aqui, tá aqui, ó. O Fábio tá com a Jéssica, mas agora a Jéssica saiu fora, o Fábio vai ter que arrumar mais alguém, né, Fábio? Para entrar contigo. Aí tem o grupo 3 que tá sem nome, sem ninguém, e o grupo 4. É, O Danilo ficou de. o grupo 3 era o Danilo, não era? Pois é, Mas tô com não, o mas ele não Danilo. colocou o nome, doutor. Ele só. Colocou. Lembra que Ele ele falou colocou que ia no fazer o final. 3. Sim, ele falou, e daí ainda comentei contigo, ó, não vou colocar o nome, eu vou passar do jeito que tá ali. Porque senão eu ia falar que eu tô escolhendo. Ele não colocou. Luiz, tem que falar com ele, porque ele não Vou colocou o falar. nome no grupo, tá? Então É, é, tá. Tem o 3 e o 4 vago ainda. Aí o tá Fábio bom. tem que. O Fábio tem que ver com quem que vai. Com quem que ele vai ser. Eu não sei do grupo de vocês, Vera. Quem que vai sair do grupo de vocês? Vai ter que ficar só 2 no grupo, estão em 3. Eu e a Eveline já estamos juntas. A Tá, gente já então está começando até a fazer já o trabalho. já comunicaram o Iago que ele tá fora? Eu acredito que ele está ciente, né? Porque foi falado no grupo, né? Que só pode de 2. Sim, mas ele tava até agora. Por isso que assim, foi Ei, avisado, mas. cheguei. Ó, deixa eu te falar que vocês estavam falando aí que eu estava ouvindo. O Ah, Iago vai fazer ah, com. Ah, eu esqueci agora, com aquele que caiu, a mina que caiu. vai fazer com o Fábio, então. Isso, e o Danilo vai fazer com o Luiz. Tá. E Pronto. daí a Maria Nova que entrou vai fazer com quem? Tá faltando gente aí, ó. Tá faltando gente? Tá Eita, faltando. e agora, hein? Evelina, a gente ficou para dia 20, tá? Foi É, mudada a data. tá Antecipou uma bom. data. Não. Peraí, Então, doutora, eu vou postar novamente no grupo lá e eu vou avisar que as datas foram antecipadas uma semana. E também na lista aqui de presença também tá faltando gente. Só tá ó, o Toledo, a Eveline e a Vera. Tá faltando o Luiz e o Fábio preencher. para, pô. Tem que entrar no Classroom lá, Fábio, Luiz, Vera e colocar a lista de presença, tá? E Tá aqui no que eu Classroom. tenho, Toledo, eu tenho 13 alunos. Não, 13 Escrito? não, ó. Quem tem tá o Danilo, o Sérgio, a Jéssica já não tá, né, que vocês falaram. Não, não. A Rayane, Aí, né? Ah, Maria. não sei, tá aqui, Rayane Matos. O Iago, Maria Helena. o Diego, a O Lohane. Diego, não. Doutora, o Diego tá fora também, tá? Ah, tá, aqui pra mim aparece ele. Daí tá você, a Eveline e a Vera. O Luiz e o Fábio. Então, deixa eu anotar aqui, doutora. Doutora, então, eu estou na lista, não é isso? Tá, aham. Tá. Você consegue falar? Deixa eu só pegar a caneta aqui, vou anotar. Aí eu vou entrar em contato com eles para eles estar. Então, aqui. Deixa eu lá Amor, ó a Meg aqui, botar. tá fazendo aula.
Bota de uma tem 50. Luiz, Quer que fale? Ó, Fábio, o Fábio, o Luiz, Vera, a Vera, a Eveline, Eveline, o Lohana, Danilo Danilo, o Sérgio, e a a Maria. Rayane, Maria Rayane. o Iago, a Lohana Uhum. e o Toledo. Tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 10. São 10 certinho, então. certinho, que são 5 temas do Aham. grupo. 5 Certinho. temas. Aham. E tinha a Jéssica Macedo e o Diego que saíram fora. Não, mas tá certo então, né? Então tá faltando o Tá. Sérgio e a Maria entrar, fazer um grupo, daí vai ficar Eu acho que só tá faltando o Luiz tema Danilo. 4, né? Luiz e Danilo. Isso, né, Luiz? Aí o Fábio tá com o Iago, né? Eu acho que É eu tinha isso? Cadê o colocado, vou Fábio? dar uma olhada aqui no WhatsApp, peraí. O Fábio saiu fora da aula? Saiu. Aí eu. Peraí, deixa eu dar uma Eveline, você tá bonita, não precisa se arrumar tanto, não, tá? olhada. Não, é porque eu tava de capacete, o cabelo ficou tudo pra cima, assim. Ah, Maria, mas não sei capaz. Mas não quando saiu mais, então. Pra ela Nossa, aparecer bonita na filmagem. Por isso que ela só tá. tem mulher bonita nessa sala, Já Jesus amado. filmagem. Gente, eu tô tentando achar aqui o... A gente tinha postado o grupo, a última postagem, parece que eu coloquei o Danilo. Opa, Eu tô tentando procurar. Nossa, a gente conversa demais. você escreveu o nome dele? Eu acho que sim. Não, Eu tô porque tentando a achar. última postagem foi da aula passada, eu passei para o doutor do jeito que estava e não estava o nome dele. Inclusive, ele falou que ia ficar com tema 3, só que não, como ele não colocou, eu ainda falei para a doutora, não vou colocar o nome de ninguém, não, o pessoal coloca o nome. Queria tanto achar assim, meu Deus do céu. Ele não tá, né, na aula, o Danilo. Danilo, não. Nem Danilo, nem Iago. Mas Luiz, você já sabe o tema, né, Luiz? É o tema 3 de vocês, então, já que você está com o Danilo, Ah, tá bom, então. faz uma gentileza, eu vou mandar lá no grupo de novo, daí você copia e cola o nome do Danilo lá no grupo, Tá legal. por favor. Não encontrar, não, a gente conversa muito. Deixa eu voltar pra câmera aqui. Pronto. Depois você vai achar. Depois eu. Aham. Eveline também tá sumida. Professora, é porque eu mudei de casa, fiquei 2 aulas sem participar. E a internet não funcionava. Aí na aula passada, eu não sei o que aconteceu, gente. Meu Deus, eu olhei, o horário estava tipo 20 minutos e eu tentei entrar, mas não podia mais. Perdi o horário. Então, Aí hoje eu fiquei olhando. então vamos, gente. O que vocês lembram dos protozoários? E a doutora Aline provavelmente deu em micro para vocês. Vamos dar uma volta lá. Ameba e tudo mais, companhia limitada? Isso, todos esses. O que vocês lembram deles? Lembro que ele causa doença. Eles são micro-organismo o quê? Eucarionte, procarionte? O que eles são? Procarionte. Procarionte, você tem certeza? Não, o protozoário? O protozoário. Não. Bactérias, né, que são procariontes, né? Os cianofícios. Eu acho que é protozoário, é eucarionte mesmo. Eucarionte? Eucarionte. E eles são Eucarionte. unicelulares, pluricelulares, como que eles são? Não, são unicelulares. Também acho. Mas são... E lembra que eles são classificados de acordo com a sua locomoção? Eles são 4 grupos de acordo com a locomoção. Vocês lembram? O flagelado, aflagelado. Flagelos, né? Com flagelado. Aflagelado. Com Perseu dos pés, né? É a ameba, flagelado, Dados. esporozoários e os ciliados. Vocês lembram quem são as amebas?
vocês recordam? Provavelmente o doutor Aline deve ter dado isso para vocês lá em micro. O Eu acho que doutor, elas são até produzidas no intestino, né, doutor? Se eu não estiver equivocada. Pode ser considerado uma endoparasitose. Então, mas a ameba, vocês lembram quem que tá no grupo das amebas? É uma doença. Uma doença. É. Amebia? Não, Isso, nada a ver. amebíase. Mas quem que provoca a amebíase? Quem provoca? As amebas? A As entomoeba amebas. histolítica. A entomoeba histolítica. No Tá grupo bom. dos flagelados. Vocês lembram quem faz parte do grupo dos flagelados? Flagelado. Tá muito flagelados. É, dos flagelados. Também Peraí. são 3 doenças. É o do, que é o da. Que causa. Acho que ela é do esôfago, que causa megaesôfago, não. Megaesôfago não, é acalásia. Acho que é no estômago, doença de Chagas. Isso. E como que é o nome? Trypanosoma cruzi. Isso. Ela é uma. Também tem 2. Mais 2. Vocês lembram? Não. Peraí. Aô, microbiologia, hein? O. É o. Tá muito nas descrições lá embaixo, lá o. No. Qual que é o nome dessa coisa? Então vamos lá. Tem a leishmania, né? Que é a Leishmaniose. leishmania tropical, a mexicana, a brasiliense, né? Tem e a giardia lamblia também. A tricomonas também vaginais, eles estão tá dentro dos flagelados. É. Agora os esporozoários, você lembra? Não. Não, não era plasmose, não. Dos esporozoários agora, gente, no grupo dos esporozoários. Luiz, você tá muito quietinho hoje, Luiz. Tô meio ruim, um pouquinho. Tô com uma gripezinha. Eveline, Toledo. Estou tentando buscar no cérebro. Protozoários. Não. Fica dos ciliados. A malária? A malária não tá dentro, não, né? A malária, ele é um esporozoário. Também tem outro, bem comum. Acho que é a O Trypanosoma cruzi? Não é não. Ele é É um. A triconasiase, uma coisa assim, né? A Não, tricomonas eu acho que é flagelado também, não é? Tricomonas A malária e a toxoplasmose. Isso, toxoplasmose. E no grupo dos Que é do gato. Que é a doença do gato, né? A toxoplasmose. É. Os ciliados. Jesus amado. Agora pegou mais ainda, peraí. Ai, Deus do céu. Viu? Ó, a microbiologia aí, que ninguém dá importância pra ela, ó. Eu detestava essa disciplina. Aí, viu? Ó ela aqui de novo. Acho que é por isso que eu não aprendi.
A professora mexia muito com o meu psicológico, dizia que eu trabalhava ou eu estudava. É a pneumocites virovice, que ela causa pneumonia. Esse micro-organismo ele causa pneumonia. O paramécio. Isso. Paramécio. Parabéns. É, o paramécio. Uhum. Que causa, é uma das anemias, da pneumonia mais Isso. complicada que tem. É bom Mais que a gente grave, lembra né? Aham. agora. Agora lembrou, agora viu o cérebro. Viu? Agora dentro só dá um tranco nele aí que ele vai. Então, a gente vai falar dos fármacos antiprotozoários, né? Que eles vão fazer? Eles vão produzir doença no homem, que vão causar malária, igual a gente falou, a amebíase, a giardíase, a leishmaniose, tripanossoma, né? A tricomonas, tá? Agora vamos lá, começando o primeiro grupo, a ameba, a amebíase. Ela é causada por quem? Vocês lembram? Você falou A ainda medida pela meba. Itamoeba. Itamoeba. Isso, pela entamoeba histolítica. E qual que é a forma de contaminação dela? Oral fecal. Isso é a transmissão, né? Fecal A oral. transmissão? É, É a fecal oral. contaminação, como que você é contaminado com ela? Alguns Mas vai- alimentos também, né? E geralmente vai ingerir os ovos dela, né? tudo Isso, é contaminado, pelos né? alimentos contaminados e água contaminada, né? Principalmente. Então, ela é produzida pela injeção dos cistos desse micro-organismo. A maioria das vezes, das infecções pela entamoeba, pode ser assintomática, muitas vezes é assintomática. Quando a gente tem uma colite amebiana, não desenvolve, vai causar diarreia. A colite amebiana disentérica, ela vai causar febre, diarreia, muco, pio, sanguinolenta. Quer dizer que vai ter muco, vai ter pus e vai ter sangue. Cólica, tenesmo e perda de peso. A contaminação, que a gente falou, que é pelo alimentos e água contaminada. A transmissão, que é fecal oral. Alguém lembra do ciclo de vida da entamoeba histolítica? Acho que não. Alguém lembra aí desse ciclinho aqui? Esse tipo tá muito baixo. Eveline, Toledo, Vera, Luiz. Essa Lembrar a gente itamoeba aí. lembra, a gente não sabe, lembra mais do passo a passo, né? Aham, mas assim, mais ou menos. Ele não dá o ciclo pro mundo, não é Começa o que dá tudo o ciclo. pela digestão, né? Pela ingestão do alimento, vai pelo organismo inteiro, né? Percorre tudo até chegar no final de tudo. Gente, aqui eu quero que vocês lembrem desse ciclo de 2 estágios, que é o cisto, que é quando a gente ingere, né? E os trofozoítos. Para mim importa esses 2 estágios desse ciclo, porque é onde os fármacos vão atuar. Ou ele vai atuar na forma de cisto, ou ele vai atuar na forma do trofozoíto. Tá? Para mim, desse ciclo importa essas 2 fases. A fase dele de cisto, que é quando a gente ingere ele, e depois ele é transformado em trofozoítos, que tem a formação dos trofozoítos. Eu coloquei até um videozinho aqui da entamoeba para vocês, só um pouquinho que eu vou dar uma lembrada aí. Pra gente lembrar um pouquinho. Também tem esse povo que tá ficando velho, esquecido, né, Toledo? Como nós dois, né? Não sabe o que acontece? Nós estamos agregando mais conhecimento, deixando os outros para trás. É muita informação para a idade. A amebíase é causada pela entamoeba histolítica, que é um protozoário, e este protozoário pode causar a amebíase e também abscesso hepático, que a gente vai ver mais para frente. O ciclo de vida, então, da amebíase. Ele apresenta 2 estágios, estágio de trofozoíto e estágio de cisto. Então, a ameba móvel, que é o trofozoíto, a gente pode ver na imagem, apresenta um único núcleo.
como a gente pode ver ele circulado, e é encontrado esse trofozoito no interior de lesões intestinais, ou seja, lesões do intestino, e também extraintestinais, ou seja, fora do intestino. É encontrado também o trofozoito em fezes diarreicas, que também vão ajudar para o diagnóstico, que a gente vai ver mais depois nos próximos slides. Temos também o estágio de cisto imóvel, ou seja, do cisto. Ele apresenta 4 núcleos, contém 4 núcleos. E é encontrado em fezes não diarreicas, diferente do trofozoito que é em fezes diarreicas. Não são altamente resistentes, então eles podem ser mortos por fervura. Resistem à cloração da água, mas são removidos então por filtração. Então é melhor remover ele por filtração que tentar a cloração da água, que ele vai ser resistente. Então, quando o indivíduo ele vai ingerir esse cisto vai ser excistado no trato intestinal, vai deixar de ser cisto e vai virar um trofozoito. Então, no caso, um cisto contendo 4 núcleos, na verdade, vai se dividir formando 8 trofozoitos. Então, um cisto ingerido, que tem 4 núcleos, vai se dividir lá no intestino formando 8 trofozoitos. Esses trofozoitos maduros apresentam um único núcleo, como a gente viu, e também apresenta um revestimento uniforme de cromatina periférica e um nucleolo central proeminente, que também é chamado de cariossomo. Anticorpos eles vão ser formados contra esses antígenos do trofozoito, mas eles não são protetores, então esses anticorpos não conseguem proteger o organismo do trofozoito. A infecção prévia também não impede reinfecção, então se a pessoa já teve uma infecção pela entamoeba histolítica, não vai impedir uma nova reinfecção. Porém, os anticorpos, mesmo não sendo protetores, eles são úteis, então, para o diagnóstico sorológico, o diagnóstico da doença. Então, continuando, agora sobre a patogênese e sobre a epidemiologia. A transmissão, então, da amebíase se dá por conta da via fecal-oral, a partir da ingestão de cistos provenientes de alimento e água contaminada. Então, alimentos e água contaminada com fezes, né, que contém esses cistos, podem transmitir então para o ser humano. Também ocorre transmissão oral anal. Não há reservatório animal para essa doença. Então agora sobre a patogênese. Então o cisto que vai ser ingerido pelo indivíduo vai se diferenciar em trofozoito na região do íleo, do intestino, mas eles tendem realmente a colonizar a região do seco e do cólon. Então o trofozoito ele consegue invadir o epitélio ali do cólon, secretando enzimas que vão causar necrose localizada nesse cólon. Vai ocorrer então uma inflamação no local, né, devido a essa necrose localizada, e essa lesão vai atingir a camada muscular. Quando atinge a camada muscular, vai se formar uma úlcera na forma de balão, como a gente pode ver ali na imagem ao lado. Essa úlcera então pode debilitar e destruir grandes áreas do epitélio do intestino. Então o trofozoito invade o epitélio do colo, ocorre então uma inflamação local, né, a úlcera, em forma de balão, e essa úlcera vai debilitar e destruir grandes áreas ali do epitélio, né, da região do intestino do colo. Também pode ocorrer uma progressão para a submucosa. Quando ocorre então essa progressão, normalmente ocorre invasão da circulação portal, ou seja, pode chegar até o fígado. O local mais frequente, então, para a doença sistêmica, né, para atingir uma doença sistêmica e não localizada apenas, é o fígado, onde vão se formar, então, abscessos contendo trofozoitos. Então, nessa imagem, a gente pode ver um pouco sobre o que a gente já falou. O indivíduo, então, ele vai ingerir esses cistos adultos. Quando esse cisto é ingerido, então ele chega até o interior do intestino, e o cisto então vai produzir trofozoitos, né, no caso 8 trofozoitos, que vão causar amebise desentérica, né, desentérica no colo, como a gente viu, mas ele também pode se disseminar para o fígado, que é mais frequente, para o pulmão e também para o encéfalo, como a gente pode ver ali na imagem. Então ali aquele A quer dizer doença intestinal no colo, então ele pode chegar até o colo. E o representado em B, que é em vermelho, é a doença extraintestinal, ou seja, fora do intestino, fígado, pulmão e encéfalo. A seta roxa, então, ali na parte mais inferior, mostra o cisto e o trofozoito. Tanto o cisto e o trofozoito, eles são em estágio diagnóstico. A gente consegue fazer o diagnóstico da doença olhando as fezes, achando então esse trofozoito e o cisto. E a fase de cisto é o estágio infectante, ou seja, é a fase
em que vai conseguir infectar o ser humano. Esse cisto vai chegar ali no ambiente, de alguma forma, então, vai ocorrer a ingestão desses cistos pelo indivíduo, ocorrendo todos aqueles fatores para ocasionar, então, a doença. Agora, continuando ainda sobre a patogênese e epidemiologia, agora sobre a epidemiologia. A amebise é encontrada, então, no mundo todo, mas é mais frequente em países tropicais, principalmente aqueles que têm deficiência de saneamento básico. Nos Estados Unidos, tem um dado de que 1 a 2% dos habitantes são afetados, então, pela amebise. Continuando sobre os achados clínicos. Então, a gente tem a amebise intestinal aguda, que ocorre, então, uma disenteria, ou seja, pode ocorrer uma diarreia mucosa sanguinolenta, tá? Uma diarreia com sangue, um desconforto no baixo abdômen, na região baixa do abdômen, também flatulência e tenesmo. A amebíase crônica, a gente tem os sintomas com baixa intensidade, tá? Diferente ali da amebise intestinal aguda, vai ocorrer uma diarreia ocasional, perda de peso pode aparecer também e fadiga. 90% das pessoas infectadas elas são assintomáticas, então vai ter amebise, mas vai ser assintomático, podendo ser portador, então, da doença, né, da entamoeba histolítica, transmitindo a doença através das fezes. Então a pessoa vai ter esse cisto, vai transmitindo para outras pessoas, mas nem vai saber que tem a doença, ou seja, que é portadora, no caso, né? Em alguns pacientes pode se formar uma lesão granulomatosa, que é chamada de ameboma, na região ali do colo, onde ele infecta. E deve ser então distinguido de um adenocarcinoma. Então, essa lesão granulomatosa causada pela amebise pode ser confundida então com adenocarcinoma. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Também pode ocorrer abscesso amebiano, que ocorre no fígado, né, um abscesso. Pode ocorrer então uma dor no quadrante superior direito ali do abdômen, perda de peso, febre e também aumento do fígado. Isso quando ocorre então abscesso amebiano no fígado. Aspiração do abscesso. Se a gente fizer a aspiração desse abscesso no fígado, vai produzir então um pus que é marrom amarelado com uma consistência de pasta, tá? E quando tem esse abscesso no lobo hepático direito, quando é na parte direita, pode então penetrar no diafragma e causar uma doença pulmonar. Como a gente viu antes, ele pode chegar até o pulmão, até o fígado, ou então até o encéfalo. Se então ocorrer um abscesso no lobo hepático direito, pode chegar até o diafragma, chegando então a ter uma doença pulmonar. A maioria dos casos de abscesso amebiano ocorre em pacientes que não apresentam amebise intestinal, que a gente viu ali anteriormente. Então, se a pessoa tem amebise intestinal, normalmente não vai ocorrer então abscesso amebiano. Diagnóstico laboratorial. O diagnóstico, então, ele baseia-se na presença dos trofozoítos nas fezes diarreicas. Então, a gente vai analisar as fezes diarreicas para ver se tem trofozoíto e também na presença de cisto nas fezes não diarreicas. O trofozoíto, ele normalmente apresenta hemácias ingeridas, tá? Então a gente pode ver ali umas hemácias ingeridas, circuladas, e um erro comum é confundir leucócitos fecais com trofozoítos, então pode ocorrer isso na hora do diagnóstico. As fezes diarreicas elas devem ser examinadas até 1 hora após a coleta para verificar a motilidade ameboide dos trofozoítos, tá? A gente conseguir observar essa motilidade, precisa ser examinada até 1 hora após a coleta. Pelo menos 3 amostras devem ser examinadas no caso da presença de cistos, tá? Para confirmação da doença. Cerca da metade dos pacientes com amebise extraintestinal, fora do intestino, apresentam exames de fezes negativos. Então, mesmo que o exame de fezes dê negativo, não quer dizer que a pessoa não tenha amebise. Então, a entamoeba histolítica ela pode se diferenciar de outras amebas, tá? De outros tipos de amebas, por 2 critérios. O seu núcleo ele possui um pequeno nucleolo, a gente pode ver, central, e grânulos finos de cromatina na borda ali da membrana nuclear. Também pode ser diferenciado de outras amebas a partir do tamanho do cisto e a quantidade de núcleos. No caso, a entamoeba histolítica apresenta ali na fase do cisto 4 núcleos. 2 exames altamente específicos para a presença então, de entamoeba histolítica nas fezes é a detecção do antígeno de entamoeba histolítica e também a detecção de ácido nucleico da entamoeba histolítica em ensaio de PCR, tá? Continuando, tratamento e prevenção. A amebise intestinal sintomática, quando ela apresenta sintomas, ou então abscesso.
Bom, gente, esse vídeo aí é só pra gente lembrar um pouquinho do ciclo dela, tá? Só um pouquinho que eu vou voltar o slide aqui. Eu tenho que clicar pra... Então, nós vamos estar falando do tratamento, né? O tratamento, alguém lembra qual que é? O tratamento da amebíase? Que fármaco que a gente pode estar usando? Ninguém sabe? Metronidazol, doutora. Metronidazol é um. Qual que é o outro? Mebendazol também? Também, mas não é muito assim, né? A Uhum. gente usa também em posto de saúde, né? Uhum. Mas o metronidazol é um. Fexnidazol também. Eu tava falando, tava mudo. Qual? Fexnidazol. O albendazol. Tinidazol. É a família do Zol, né? Tinidazol, bidazol, Dexinidazol. todas essas. Também tem uma, anitazoxamina, também é um, mas o que a gente mais usa é o metronidazol, né? É a família do Zol aí. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles, tá? Sobre onde que eles vão atuar, a farmacologia, a farmacocinética, a farmacodinâmica, o efeito adverso, a contraindicação. Então, o metronidazol, ele é o tratamento de escolha para amebíase extraluminal, né? Também é usado na Giardia lamblia e na Trichomonas vaginalis, tá? Eles vão destruir os trofozoítos, mas não a forma de cisto. Eles vão atuar lá nos trofozoítos, tá? Eles são usados para tratar cocos gram-negativos anaeróbicos. Então, a farmacocinética deles é o quê? Ele é administrado por via oral, ele é fácil absorvido. A meia-vida dele é de cerca de 7,5 horas. O metabolismo dele é hepático e a excreção ocorre por via urinária. A farmacodinâmica dele, ele vai interagir com o DNA resultante da inibição da síntese proteica e morte celular nos organismos suscetíveis. Tá? O uso clínico dele, né? A gente usa ele, tratamento via oral, de 50 a 150 miligramas a cada 8 horas, por 7 ou 10 dias. O efeito adverso, alguém lembra do efeito adverso do metronidazol? Danilo, Fábio, Toledo, hepático, né? Náuseas, vômito. Diarreia. Isso mesmo. Desconforto epigástrico. No trato gastrointestinal, ele causa náusea, vômito, desconforto epigástrico, né? Que é a alteração da flora intestinal. Por isso que tem esse desconforto epigástrico. A sensação de gosto metálico na boca. Isso é bem característico da molécula do metronidazol. E também pode ter outros sintomas raros, né? Que são os sintomas neurológicos, que é a tontura, vertigem, parestesia. Alguém sabe alguma contraindicação do metronidazol? Grávidas. Mulheres grávidas. Amamentando também. Mulheres que estão amamentando. Isso. Pacientes com doença no sistema nervoso central, eu acho. Então a contraindicação é a hipersensibilidade à droga, gravidez, amamentação, paciente leucopênico também, descrase sanguínea, paciente com doença do sistema nervoso central. Tá? Doenças renais, né? Professor, Oi. o metronidazol, na verdade, é um antibiótico, não é? Não dá pra escutar, tá bem baixinho. Não, ele é um antiparasitário. Ele é um antibiótico, não é? Ele é um antiparasitário com retenção de receita. Isso. Mas ele não combate as bactérias? Combate coco positivo, bacilos. Ele é antibiótico, só que aí ele vai bater os gram negativos. Aí ele consegue atingir a ameba.
É porque ele é de Antibiótico. retenção de receita, só que depende da prescrição. Ele age contra protozoários, coisas assim, mas ele é utilizado como antibiótico também, Evelyn. Metronidazol. Ele é usado como antibiótico também, igual o Danilo falou, só que com restrição, né? E uso hospitalar, lavagem de gato. Ele é usado também, mas tem Porque, essa outra porque a gente função usa também. muito, que a gente usa muito ele, no caso, veterinário, né? A gente usa muito ele para Pra infecções do giardia. trato gastrointestinal e para infecções do trato gastrointestinal também, quando tem muita diarreia. Pra giardia, quando tem aquela. Para giardia também. Quando sai fezes com sangue, sabe? Muco, sanguinolento. A gente usa o Às vezes, se metronidazol. não tiver, às vezes, o tratamento com a sulfa, que é a melhor do universo, aí dá para utilizar um metronidazolzinho, Evelyn, para gás. A gente usa bastante. É por isso que eu estava lembrando. Eu falei, acho que o metronidazol é o que a gente usava para infecção também. Melhorou seu áudio, Evelyn. Eu tirei a. Aparecendo você tava na panela de pressão. Ruim. Tem que ficar assim agora. Danilo, e o timidazol? Fala um pouquinho pra mim dele. Você fala de uso oral? De uso oral. Não, doutor, eu gosto muito, na verdade, não tem, a gente, na saída hoje de prática, não tem muita, eu gosto muito dele como pomada ginecológica, né? E aí... Mas também é no tratamento da amebíase a gente usa, né? Na amebíase intestinal Também. também a gente usa ele. Bioral, Mas não... 2 gramas bioral, uma vez por Isso. dia, por 3 dias. Né? Exatamente. Na verdade, é que ele é tratamento contra... Ele é tratamento contra o protozoário, né? Você usa um albendazol vida contra o minto. E aí você pode usar ele contra o protozoário. Isso. Contra a candidíase também, não é? Ele serve. Candidíase já é aplicado, né? E os fluconazol da vida. Já é intramuscular, né? Não. Intravaginal. Não, aquele geralmente é associado com nistatina, né? Tinidazol e miconazol. Tinidazol e tioconazol. Tioconazol, é esse aí. É tinidazol. Tratamento de 4 fluconazol, 1 por semana. É isso. Tô falando pro Danilo só falta o diploma, ó. Tá bom. Mentira, brincadeira. Não, mas se farmacêutico não souber de remédio... Mas se bem que, doutora, sendo justo, um colega meu que até formou já aqui, a nossa farmácia ajuda, mas a farmacologia de medicina lá é puxada. Deixa nós não ralar não pra ver. Não, assim... Ajuda. Ajuda, com certeza. Quando você tem uma base, já ajuda pra caramba, né? Então, vamos lá. A absorção dele é rápido, né? A farmacocinética dele. A administração, vamos falar da via oral. A meia-vida, de 13,2 horas, mais ou menos, a meia-vida. A excreção é pela urina e também pelas fezes. A farmacodinâmica do timidazol, ele danifica o DNA, impedindo a síntese proteica. Igual a gente falou, o uso clínico no tratamento da amebíase intestinal é 2 gramas via oral, uma vez ao dia por 3 dias. E os efeitos adversos dele, alguém conhece? É praticamente a mesma coisa. Porque todo medicamento que é utilizado para tratamento... Eu acho que todos dão sabor metálico na boca, né? Tudo, vômito, diarreia, pode dar... Todo medicamento... Fadiga também, mal-estar. Todo medicamento para tratamento de antiprotozoário, antihelmíntico, vai dar desconforto intestinal e... Isso aí. Tudo é a mesma coisa, né? O efeito adverso é fadiga, mal-estar, tontura, cefaleia, o sabor metálico, náusea, tudo vai seguir esse princípio, né? Qual a indicação dele? Alguém sabe? Outra indicação?
Sei lá. Gestante também não pode usar, quem está amamentando. Todos esses devem passar pela barreira, né? Pela barreira placentária, pela Passa. absorção do leite. Passa por leite, né? Só Toma remédio com leite, não, pelo amor de Deus. o seximidazol, que ele ainda não está bem estudado, né? Se ele passa ou não pelo leite materno. Doutor, o tinidazol, não sei se você já falou, mas ele é importante ressaltar do uso do casal. Por exemplo, se a mulher usa, o parceiro tem que fazer também. Não adianta nada. Aí foi infecção, infecção urinária. Verdade. Isso daí já é na Desculpa. infecção urinária. A gente está falando dos antiprotozoários, né? Na amebíase não precisa. Uai, Eveline. Então, a contraindicação é hipersensibilidade a drogas, gestação, amamentação, descrase sanguínea, né? Todos vai seguir esse princípio aí. O seximidazol, alguém sabe me falar dele? Seximidazol. Pelo que eu tô vendo, Vitória. No tratamento amebiano, tá? Então, vamos lá. A farmacocinética dele é de uso oral, né? Administração oral. A meia-vida dele é 17 horas, mais ou menos. A excreção dele é pela urina. A farmacodinâmica dele, ele vai danificar o DNA e vai impedir também a síntese proteica. Os efeitos adversos, eles vão seguir sempre o mesmo caminho, que é cefaleia, náusea, diarreia, dor abdominal, vômito. O seximidazol já entra de comunismo. Anelise, cardia. Ele vai agir igualzinho o tinidazol, né? Na Um pouco melhor. Ele é um pouco melhor do que o tinidazol. Oi? Ele é um pouco melhor. Melhor? Ele é. Assim, tipo, da farmacodinâmica que tá falando aqui, né? Que danifica o DNA. Na farmacodinâmica, ele é a mesma coisa, né? É. Mas ele é um pouco melhor, né? Na hora da prática, se ele tiver na dúvida, passa seximidazol. Seximidazol, né? Na verdade, mais forte. É o que no posto de saúde é o que tem, né? A gente passa o que tem, né? No posto de saúde é o metronidazol. No posto de saúde a gente passa o que tem. Agora, no hospital, a gente já passa o que tem dentro do hospital para a pessoa retirar no hospital. Ou, se a gente vê que a pessoa tem uma condição de comprar, a gente passa o melhor, né? Posto de saúde tem seximidazol? Não, tem o metronidazol. Tem mais o metronidazol e o albendazol, né? O albendazol tem. Mas tem. Então, a contraindicação é hipersensibilidade à droga e gestação. Ainda não se sabe, igual eu falei, ainda não se sabe se ele passa, se ele está presente no leite materno ou não, né? Ainda não tem um estudo científico falando se ele está presente no leite materno ou não. Então, tem essa dúvida ainda em relação a ele. A nitazoxamida, né? A gente usa no tratamento da diarreia, usado no Cryptosporidium e na giardia, né? Que é um agente antiprotozoário aí, oral de aspecto amplo. Nitazoxanida, que é o Anita. Anita, famoso Anita. Esse que é o Anita? Esse é o Anita. Esse que é o Anita. Estavam prescrevendo para Covid, Anita, também, né? Não vi. Na verdade. Não, eles prescreveram lá para minha filha. Anita, eu falei, o quê? Pois é. Na verdade é porque o pessoal está prescrevendo ivermectina pra caramba, né? Pra Covid. Tem 90. A gente fala que resolve, a gente fala que não. Só que como a Anita, ele é antiprotozoário e antiomítico, tem muito médico trocando por nitazoxanida. Pois é. Funciona. Eu dei não dei esse aí, não. Fiquei assim, não confio muito, não. Enfim, a administração dele é oral, né? Ele é rapidamente hidrolisado no seu metabólico aí, ativo.
A meia-vida dele é de 1 a 1,6 horas. A excreção pela urina e fezes. A farmacodinâmica ele interfere na relação da transferência de elétrons, dependendo da enzima do piruvato, essencial para o metabolismo anaeróbico em protozoário, em espécies bacterianas. Né? O uso clínico dele está disponível em comprimido, 500 mg, e de suspensão oral também, 20 mg ml. É um comprimido 2 vezes ao dia por 3 dias. De suspensão é 0,375, dá 7,5 mg por quilo peso, 2 vezes ao dia durante 3 dias. Alguém sabe o efeito adverso do Anitta? Sei. A urina fica bem esverdeada, né, doutora? Fica. Uma das causas, né? E as outras? Cefaleia, diarreia também. Cefaleia, dor abdominal, náusea, a urina esverdeada também é menos comum, mas pode acontecer, né? A diarreia, a tontura, a erupção cutânea, a urticária. Não acontece com frequência, mas pode acontecer. A urina esverdeada é a mais comum, né? Ela é mais comum. É bem assustador de ver, né, a urina muito verde, né? Por isso que a gente já tem que falar pro paciente, né? Falar, ó, não assusta, tal, porque vai sair assim. Senão eles assustam, eles acham que é coisa de outro mundo. Acho que tá morrendo já. Mesma coisa de passar um tratamento urinário, né? O pessoal lá também faz. Dá um Urovit da vida e não fala pro cara que vai mudar a cor da urina dele. Não, daí o cara volta na urgência desesperado. Aham. É bom orientar logo, né? Orientar que aí já fica orientar, porque daí o paciente sabe que se sair daquela cor tá normal, né? Por causa do medicamento, mas é muito raro também você ver o médico orientando, né? Então, a contraindicação é hipersensibilidade à droga, crianças menores de 1 ano, e ela pode ser utilizada na gestação, tá? Após o 1º trimestre. Certo. As que a gente viu não pode, né? Na gestação, essa já pode. Após o 1º trimestre. Vamos entrar em outro protozoário aí. A giardíase. Alguém lembra? Giardia lamblia? A transmissão dela, como que acontece? Professora, uma zoonose, né? Isso. Mas a transmissão dela, a contaminação, como que acontece? Fecal também, fecal e oral. Só que daí pior, né? Um pouquinho, porque daí animais, se o ser humano estiver infectado, ele... Pode transmitir durante a relação sexual também, tá? Falta de higiene, na verdade, né, professora? Eu sei que a infecção intestinal é uma bem comum, né? Causada por ela. Se tu pegar a giardia na relação com alguém, você pode nunca mais olhar na cara da pessoa. Que é falta de higiene. Mas não tem como, né? Você falar, eu vou dar uma olhadinha primeiro. Eu acho que vai. Tem que dar uma olhadinha. Todo mundo faz. Não vai ver nada, velho. Tem que fazer um exame físico. Não, tem que fazer um exame físico. Só se o cara tiver com Covid para estar com né, alterado, não sentir cheiro, porque deu muito. Ei, gente, tem vacina contra a giardia para humano? Eu não lembro. Porque para animal tem. Não. Para giardia, não. Para humano, a giardia não. Eu acho que não tem, acredita? Evelino mudou logo de assunto, né, Evelino? Cachorro tem. Agora, você quer se vacinar, né, Evelino? Fica roxo, puxa essa assunto. Vocês que têm cachorro, vocês quiserem, eu vacino, tá? Contra a giardia. Tem que fazer o exame físico antes, Evelino, ou não? A doutora fez uma pergunta, você fugiu do assunto. Tem que fazer o exame antes ou não? Sempre faz, né? Na verdade, sempre faz. Faz o testezinho. Já anda com uma bolsinha já do exame físico já. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. A giardia, né? A giardíase
que é causada pelo protozoário flagelado, que a gente falou no começo da aula, é a Aham. Giardia lamblia. É a infecção intestinal mais comum no mundo. A contaminação é fecal oral. As drogas usadas também é igual da amebíase, né? O metronidazol, tiamendazol e o nexazodamina, tá? O tiamendazol a gente usa 2 gramas VO, dose única. O metronidazol é VO, 250 miligramas, 3 vezes ao dia, ou a gente passa de 500 miligramas, 2 vezes por dia, de 5 a 7 dias. A metazoxamida, que é a anita, VO, 500 miligramas a cada 12 horas por 3 dias. Os pacientes, também tem os pacientes sintomáticos, né? Que eles costumam apresentar fezes aquosa, fétida, né? Infecção, né? Parecido a diarreia. É diarreia, aquele fedor, aquele odor fétido das fezes. Muco, né? Muito Muito assim, diarreia. desacertado, né? Distensão abdominal, flatulência, tá? Ela é comum em crianças em creche, né? Berçário. É verdade. Certo? Vou passar um vidinho também da Giardia para lembrar o ciclo da Giardia. Em creche, porque a criança bota todas as coisas na boca ali. Bota tudo. Aí as professoras e as monitoras levam a criança no banheiro e não ensinam a lavar a mão. Lava a mão, né? Leva as crianças, não lava a mão. Espera aí só um pouquinho, gente, que eu tenho que mudar aqui a configuração para vocês escutarem. Saiu? Ixi. Então hoje eu vou falar sobre a giardíase. A giardíase então é causada pela Giardia lamblia e ela apresenta o ciclo de vida dividido em trofozoito e cisto. Então o trofozoito ele tem uma forma de pera, né? Ele apresenta 2 núcleos, tá, arredondados, como a gente pode ver na figura. Tem 4 pares de flagelos e apresenta então um disco de sucção. Esse disco de sucção ele vai ajudar o trofozoito a se aderir à parede do intestino. Temos também a fase de cisto, né? E ela vai ter uma forma oval, diferente do trofozoito que tem a forma de pera. Vai ter uma parede mais espessa, né? Vai ter 4 núcleos, diferente do trofozoito que tem 2 núcleos apenas, e vão apresentar muitas fibras internas. Então, a giardíase, causada pela Giardia lamblia, vai apresentar o ciclo de vida em trofozoito e cisto, essas 2 fases. Cada cisto desse ali da figura, ele consegue formar até 2 trofozoitos durante a excistação no trato intestinal. Então, quando ele deixa de ser cisto dentro do trato intestinal, ele vai formar então 2 trofozoitos. Então, cada cisto forma 2 trofozoitos. Bom, então para continuar a gente vai ver melhor então o ciclo de vida da giardíase. Então, nessa imagem, a gente pode começar falando da transmissão. Ali tem a contaminação dos alimentos ou da água com cistos. Então, alimentos ou água, né, que estiver contaminada com esses cistos podem transmitir então a giardíase para pessoas ou para outros tipos de mamíferos. Então, a pessoa ali, no caso, vai estar ingerindo esse cisto vai chegar até o intestino, mais precisamente ali no duodeno, e vai ocorrer então a liberação do trofozoito. A gente viu que cada cisto ele consegue liberar, então, 2 trofozoitos. Então, vai ser liberado 2 trofozoitos a cada cisto, né, ali no duodeno. Esse trofozoito, como a gente viu, ele tem um disco de sucção. Esse disco de sucção vai ajudar ele, então, a se fixar à parede do intestino. Ele não vai invadir a mucosa e nem vai penetrar a corrente sanguínea. Ele vai apenas se fixar na parede do intestino. Quando ele faz isso, ele vai causar, então, uma inflamação da mucosa duodenal, né, da mucosa do duodeno, e com isso vai acarretar em má absorção de proteínas e gorduras no ser humano. Então, a pessoa que está infectada com a Giardia lamblia, então ela pode apresentar nas fezes o trofozoito, o cisto, ou podem apresentar ambos. Então, a pessoa pode ter o cisto ou o trofozoito, ou os 2 juntos nas fezes, a pessoa que está infectada.
Esses trofozoítos que estão nas fezes, eles não sobrevivem no meio ambiente. Então acaba que só o cisto que vai contaminar outros alimentos, né, e outras fontes de água. Então o cisto vai contaminar outros alimentos e outras fontes de água e pode então transmitir para novos seres humanos, para outros mamíferos. Para continuar então, a gente vai falar da epidemiologia. A giardíase basicamente é encontrada no mundo todo, e nos Estados Unidos 5% das amostras de fezes contém cistos de giardia, então é bastante coisa. E metade dos indivíduos eles são assintomáticos, então é uma doença onde metade dos indivíduos não vão apresentar sintomas da doença, tá? Mas eles podem ser carreadores, eles podem até excretar esses cistos por anos. Então eles podem não ter sintomas, mas eles ainda podem transmitir esses cistos através das fezes. Pessoas que têm deficiência de IgA, eles têm maior predisposição à infecção sintomática. Então, se uma pessoa tiver deficiência do anticorpo IgA, ela vai ter mais predisposição a ter a doença sintomática, ou seja, apresentar sintomas. Além de ser endêmica, a giardíase ela ocorre em surtos associados a fontes de águas contaminadas. Então, se tiver alguma fonte de água contaminada, pode ocorrer surtos então de giardíase. A cloração não consegue matar os cistos. Então, se tiver cloração nessa água, vai acabar não matando os cistos e pode ser transmitido sim a giardíase. A filtração é o melhor meio então de conseguir remover esses cistos da água. Os reservatórios então de Giardia lamblia são as espécies de mamíferos, né, e humanos, que também são mamíferos, e eles conseguem transmitir então esses cistos a partir das fezes, tá? Então os reservatórios são mamíferos, crianças em creches e pacientes de hospitais psiquiátricos, que podem acabar tendo contato com as fezes, com a mão e em seguida com a boca, causando então essa alta incidência de giardíase. Bom, para continuar então, vamos falar um pouco sobre os sinais de diarreia aquosa não sanguinolenta, ou seja, não vai apresentar sangue nessa diarreia e vai ter como característica esse mau cheiro. Essa diarreia é devido então àquela inflamação da mucosa que a gente já falou, devido aos discos de sucção, ele vai se aderir, né, ao trofozoito à parede ali do duodeno e pode causar então essa diarreia aquosa. Vai ter também os sintomas e sinais de náuseas, anorexia, né, perda de peso, flatulência e cólicas abdominais. A duração então desses sinais e sintomas podem durar então semanas ou meses. E uma característica, né, que não apresenta febre, então não vai ocorrer febre se a pessoa estiver infectada pela giardíase. Sobre o diagnóstico laboratorial, então, é feita então a descoberta de trofozoítos ou cistos, ou ambos, em fezes diarreicas. Então, nessa imagem, a gente consegue ver ali uma amostra de fezes, né, um trofozoíto, que vem então de fezes diarreicas. Em fezes evacuadas, ou seja, de pessoas, por exemplo, assintomáticas, que não vão ter nenhum sinal e sintoma, né, da giardíase, vai aparecer então apenas cistos. Então apenas cistos podem ser visualizados. Então nessa amostra de fezes que a gente está vendo nessa imagem, provavelmente então de alguma pessoa que está tendo esses sinais e sintomas, já que está apresentando diarreia, porque ele pode aparecer tanto trofozoítos, ou cistos, ou ambos. Tem também o ensaio de ELISA, né, ensaio imunoabsorvente ligado à enzima, que ele vai detectar antígenos de giardia nas fezes. Ou seja, ele não vai descobrir os trofozoítos nem os cistos, mas ele consegue detectar os antígenos deles nas fezes, tá? Tem também o teste do barbante. Se os testes laboratoriais ali da amostra de fezes ou do ELISA derem negativos e os sintomas persistirem, né, e o médico tiver ainda desconfiança que possa ser giardíase, pode fazer então o teste do barbante, que basicamente consiste, né, basicamente em engolir um pedaço de barbante, tá, até ele chegar ao duodeno, onde fica lá os cistos e os trofozoítos. Esse trofozoíto vai se aderir ao barbante e ele pode ser visualizado após a retirada então do intestino. Eles conseguem visualizar então esse trofozoíto que vai estar aderido ali a esse pedaço de barbante. Sobre o tratamento e prevenção. Tratamento basicamente é usado então metronidazol ou hidrocloreto de quinacrina, tá?
E a prevenção é o consumo de água fervida, né, para destruir esses cistos, filtrada, que a gente viu que consegue, então, filtrar esses cistos, diferente da cloração, ou tratada com iodo em áreas endêmicas, que tem bastante ocorrência de giardíase, ou encaminhadas por trilhas, por exemplo. Não existe fármaco profilático para essa doença e também não existe vacina. Bom, essa foi então a aula de hoje. Então hoje eu vou falar. Gente, eu tenho que ficar mudando aqui para vocês poderem escutar o vídeo, senão não escuta. Por isso que tem que sair e entrar toda hora. Então vamos falar da tricomoníase. O que vocês lembram aí da tricomoníase? Tricomonas vaginalis. Conhecido como uma DST também, então. Isso, conhecido como uma DST. Né? Verdade. Pega por... É uma doença sexualmente transmissível, né? É um protozoário flagelado. Só um pouquinho que ele não tá aparecendo. Tá aparecendo, doutora, o slide. Tá. Pra mim aqui não... Tá aparecendo, inclusive, um colo todo... Causa infecção, né, no colo. Isso, no colo uterino. O organismo habitado é o trato. Esse colo já passou um feto por aí, hein? Hospedeiro humano. Na mulher a causa vaginite, né? No homem, causa uretrite. Prostatite também. Isso, prostatite, mas a uretrite é a mais comum, vamos dizer assim. Né? A queixa mais comum em mulheres é o quê? É o corrimento vaginal, né? Amarelo esverdeado, tem mau cheiro, é borroso, né? Não lembro. Coceira, parece que não queria ver. Coceira, Isso, com ardência, né? Então, ardência e queimação durante o... queimação durante o ato sexual, né? É característico do colo de framboesa, né? Fala colo de framboesa, que ele fica assim, ó. Colo cheio de pintinha. Que tem dificuldade de urinar, coceira, odor forte, desagradável. E a coloração do corrimento, né, vaginal. Isso, é amarelo esverdeado o corrimento, né? É. E ele é muito, ele não é pouquinho, ele é muito, né? Ele é abundante esse corrimento. Os fármacos indicados no tratamento é o metronidazol e timendazol. O metronidazol é 500 mg 2 vezes por dia por 7 dias. E a gente trata o parceiro também, né? E o timendazol é 2 gramas VO dose única, né? Gente, esse não tem vídeo porque eu não achei, tá? Legal. E da malária? O que vocês lembram da malária? Eita. Ó, região norte é Malária malária, hein? Pará. Mosquito. Isso aqui é por mosquito. É mosquito, dá febre, dores musculares muito fortes. Qual é o nome do mosquito, gênero? Eu tô olhando aqui no slide, Anófilis. Não. O Aedes aegypti. O mosquito, Anófilis. É o mesmo da dengue? Protozoário plasmódico. Só que assim, o mosquito, o comum em casa, ele pode transmitir também. Se tiver uma pessoa contaminada e um mosquito que não tem o protozoário, ele pica a pessoa contaminada, se contamina e pica uma outra pessoa, ele vai se contaminar também. Ele contamina a outra pessoa. É o mosquito. Da fêmea, né? Do mosquito fêmea. É que a fêmea que é hematóxica. As fêmeas que são sanguessugas. Quais são as espécies de malária? Espécie da malária?
Falcíparo. Viva. Ele é um plasmódio. Daí ele tem as espécies Plasmódio dele. Vivax falciparum. Falcíparo. Ah, é falcíparo. Olari e malari. Malari. E o Vivax. Malaria. O malária é o que mais tem. O malária é o que mais tem. Mas o falcíparo, ele é os casos mais severos, né? Ele leva à morte do paciente, né? Tem as complicações mais graves, né? E o período de incubação dele é de 12 a 14 dias. Daí o plasmódio falcíparo, ele causa a malária terçã maligna, né? Que é a febre a cada 2 dias. O Vivax é a malária terçã benigna. E o malária é a malária quartã. Né? Então, a infecção ela pode causar a febre persistente, dor nas articulações, cefaleia, vômito, convulsão generalizada, esplenomegalia, icterícia. Né? O que vocês lembram do ciclo de vida da malária? De vida? Bom, como é de mosquito, ele vai ter uma fase, eu não lembro, mas tem uma fase. De 2 a 7 dias, eu acho. Ela tem uma fase que se desenvolve no mosquito e a outra no fígado. Da gente, né? No caso do humano. Ai. Doutora, dependendo do tipo da malária, né? Varia de 7 a 28 dias, né? Quê? Tá baixo. Tá bem baixinho. Tá baixo aí? Eveline, como que é o nome que a gente dá nesse... que viaja até o fígado? Como que é o nome? Eu acho que é esporo, não é? Peraí. Ele tá no... Cisto no mosquito, ele tá em cisto, né? E daí ele consegue... Os esporozoítos, né? Eles vão viajar até o fígado, onde eles vão infectar os hepatócitos. Isso. Né? Que eles vão aí sofrer... vocês formam os quisócitos, alguma coisa assim? Fica aí outro ciclo da esquizostênica, alguma coisa assim? Isso, o ciclo aqui, ó. Tem ciclo. E eles vão sofrer uma replicação assexuada no interior desses hepatócitos. Tá. Né, infectado. Vão liberar milhares de erozoítos na circulação, que vão infectar as hemácias. Esses erozoítos, eles assumem uma forma anelar. Eles vão tornar os trofozoítos, que vão se transformar em esquizontes, né? Esquizontes na forma anelar. Eles vão ser assexuados. Daí vão romper a hemácia infectada. Esses esquizontes que estão ali dentro, eles vão liberar os erozoítos, que vão poder infectar novas hemácias à sua volta. Uma parte desses erozoítos, eles vão se transformar em gametócitos, né? Cadê? Que são ingeridos e eles vão para o intestino médio do mosquito. Do mosquito. Nessa fase, o repasso sanguíneo. Nessa fase que ele contamina o mosquito. E em seguida eles vão transformar esses gametas, que vão sofrer a fertilização e vão se tornar zigotos. Esses amadurecimentos do oocitos, onde ocorre a replicação assexuada, vai gerar os esporozoítos, né, que por sua vez vão invadir as glândulas salivares dos mosquitos, onde vai dar início a uma nova infecção. Eu coloquei aqui um vídeo também mostrando no homem e no mosquito como que vai ocorrer. Para vocês entenderem melhor no desenho, acho que fica mais fácil de entender, né?
O ciclo biológico do plasmódio no homem. A malária é a doença infecciosa que mais causa mortes no mundo. É causada por um micróbio que é um protozoário chamado plasmódio. Este pode ser transmitido através da picada de um mosquito, o Anopheles. A malária possui um ciclo complicado com duas partes, uma no homem e outra no mosquito. Observe com bastante atenção como ocorre o ciclo biológico do plasmódio no interior do homem. Quando uma fêmea infectada do mosquito Anopheles pica uma pessoa, ela injeta saliva com substâncias anticoagulantes. Os esporozoítos, que são as formas infectivas dos plasmódios, estão na saliva do inseto e serão lançados na corrente sanguínea. Pelo sangue, estas células migram para o fígado, onde irão invadir os hepatócitos, que são as células do fígado. Assim, inicia-se a infecção de malária. Observe que nos hepatócitos, os esporozoítos se multiplicam assexuadamente, dando origem a centenas de formas diferentes, conhecidas como merozoítos. Veja que após diversas divisões, estes merozoítos rompem a membrana dos hepatócitos, caindo na circulação sanguínea. Já na circulação, os merozoítos invadem as hemácias, também chamadas de eritrócitos. Estas células são os glóbulos vermelhos do sangue, que ajudam transportando o oxigênio. Assim, o parasito inicia um período do seu desenvolvimento conhecido como intraeritrocítico. No interior das hemácias, os merozoítos irão passar por alguns estágios de desenvolvimento. Observe com atenção as transformações que ocorrem. Durante o primeiro estágio, ocorre a diferenciação do merozoíto para trofozoíto jovem, também conhecido como anel por causa de sua forma. Depois disso, o anel se diferencia em um trofozoíto maduro. Nesse período, os parasitos se nutrem bastante de hemoglobina. A hemoglobina possui ferro, que é um componente tóxico para o parasito. Por isso, o plasmódio cristaliza o ferro, formando um composto chamado hemozoína, que será aprisionado em um vacúolo. A hemozoína dá uma cor nas células infectadas, conhecida como pigmento malárico. Observe o momento da diferenciação do trofozoíto em esquizonte. O esquizonte é uma forma do plasmódio que está em divisão celular e irá originar novos merozoítos. Os vários merozoítos que foram formados rompem a membrana da hemácia, caindo na corrente sanguínea, onde irão infectar novas hemácias, reiniciando a fase intraeritrocítica. A febre é um dos sinais mais conhecidos da malária. Dependendo da espécie do parasito, a febre aparecerá regularmente de 48 em 48 horas, onde será conhecida como febre terçã. Quando a febre aparecer de 72 em 72 horas, será conhecida como febre quartã. Esta febre se deve à ruptura maciça das hemácias. Então é assim? Tudo isso por causa de um pouquinho de sangue que eu suguei? Sim, e tem mais. Veja na próxima animação o que irá ocorrer no interior do mosquito. O ciclo biológico do plasmódio no mosquito Anopheles. O plasmódio é um parasito complexo, porque apresenta diferentes formas durante o seu ciclo biológico. Mas preste atenção. Observe como ocorre o ciclo do plasmódio no interior do mosquito Anopheles. Sim, professor, quero ver. Observe que em algumas hemácias o trofozoíto não virou um esquizonte, mas se modificou em outra forma. São essas? Ah, sim. Estão bem diferentes das outras. Pois é.
O que ocorreu foi que o trofozoito deu origem ao gametócito, e esta forma é responsável pela reprodução sexuada do parasito. Quando um mosquito pica uma pessoa com malária, injeta saliva com substâncias anticoagulantes e suga estes gametócitos juntamente com o sangue. No intestino do mosquito Anopheles, os gametócitos que foram ingeridos rompem suas hemácias e iniciam a fase sexuada do ciclo. Os gametócitos, então, se transformam em macro e microgametócitos. O microgametócito corresponde ao macho. Este fecunda o macrogametócito, que é a fêmea. Desta fecundação surge o zigoto. E o zigoto origina o oocineto. Então, professor, é agora que nós, mosquitos, nos tornamos transmissores? Ainda não. Veja. O oocineto perfura o intestino do mosquito, formando um oocisto, que é o local de desenvolvimento do parasito. Nesse momento, dentro do oocisto, se iniciam várias divisões celulares. Formas conhecidas como esporozoítos se desenvolvem no interior do oocisto. Após romperem a membrana do oocisto, iniciam uma migração através do corpo do inseto até chegarem às glândulas salivares, onde irão se alojar. E agora, professor? Agora este mosquito é um transmissor da malária. Quando ele for se alimentar, injetará novos esporozoítos na corrente sanguínea da pessoa, reiniciando o ciclo da malária. Acho que com a animação fica mais fácil da gente entender, né, o que acontece, né? Fica mais didático pra gente. Dá pra pegar mais informação, hein? Porque o ciclo é complicado. Do que falando, né? Não dá muito pra ter noção. Então a gente vamos ver agora os fármacos, né? Os fármacos, ele pode apenas evitar o desenvolvimento da malária sintomática, que é causado pelas formas de eritrócitas assexuadas, né? Os antimaláricos, eles são classificados em termos de ação contra os diferentes estágios do ciclo do parasita. Como nenhum fármaco, ele é capaz de matar o esporozoito, né? Não é possível a gente, então, prevenir a infecção. A gente vai ver os fármacos agora, que são os derivados da quinolona, que é a cloroquina, quinina, primaquina, os inibidores da síntese de folato, os antibióticos, atovacona, tá? Os derivados da artemisina. A gente vai ver cada um desses antimaláricos agora. Que é isso que importa para mim, né? A farmacocinética, a farmacodinâmica, é isso que importa aqui pra gente neste momento, né? A cloroquina, ela é o primeiro medicamento que ela foi produzida em longa escala para o tratamento e prevenção da infecção da malária, tá? A farmacocinética dela, a absorção é no trato gastrointestinal, a administração é por via oral, a vida média de 3 a 5 horas, a excreção é pela urina. A farmacodinâmica dela, onde que ela vai agir? Ela age ligando e inibindo a polimerase do DNA e RNA, né? Ela interfere no metabolismo na utilização da hemoglobina pelo parasita. Ela inibe o crescimento dos parasitas, tá? Os efeitos adversos dela: cefaleia, vômito, desconforto abdominal, diarreia, tontura. Ela é contraindicado, né? Contraindicação, hipersensibilidade paciente com psoríase, né? E ela é segura na gravidez.
tá? A quinina. A quinina, ela é um derivado da casca de uma árvore americana, né? Da América do Sul. E existe de duas formas, oral e a parenteral, tá? A farmacocinética dela, administrado, vamos falar da via oral, mas também tem a via parenteral. A meia-vida de 11 a 18 horas, a excreção na urina também. A farmacodinâmica, ela envolve a interrupção da replicação e da transcrição do parasita. O uso clínico dela é no Plasmodium falciparum. É via oral, 640 miligramas a cada 8 horas, por 3 dias. E a gente combina com a doxaciclina, a quinina. A doxiciclina? Isso, doxaciclina. A gente combina ela com a quinina. Lembrar que ela é usada no Plasmodium falciparum, tá? Uhum. Os efeitos adversos é zumbido, náusea, cefaleia, tontura, distúrbios visuais. A contraindicação também hipersensibilidade a drogas, paciente com problemas visuais e auditivos. A gente ter cautela também para usar em pacientes cardiopatas. A primaquina, ela é usada na prevenção do Plasmodium vivax e no Plasmodium ovale. Então, lembrar que a primaquina ela é usada na prevenção do Plasmodium vivax e do ovale. A administração por via oral, a meia-vida de 3 a 8 horas, a excreção pela urina. A farmacodinâmica, o mecanismo de ação dela ainda não está bem esclarecido, né? Não é bem conhecido ainda. O uso clínico dela, que eu falei, que é pelo Plasmodium vivax e pelo Plasmodium ovale. São 30 miligramas, uma vez ao dia, por 14 dias. E a gente associa com a cloroquina. No tratamento da prevenção para o Plasmodium vivax, a gente usa 15 miligramas por via oral, uma vez ao dia, por 14 dias. Tá? O efeito adverso dela. Também náusea, dor epigástrica, cólica, cefaleia, arritmia, leucopenia. A arritmia cardíaca e a leucopenia, eles são mais graves, mas eles são menos comuns. Tá? A contraindicação é em gestante e paciente com deficiência de G6PD, aliás. Os inibidores da síntese do folato. A farmacocinética. Então, eles vão impedir a síntese do DNA do parasita, tá? Os inibidores da síntese do folato. A absorção é no trato gastrointestinal, por via oral. A meia-vida da pirimetamina é de 3 horas e meia. O guanil é 16 horas, a excreção é pela urina. A farmacodinâmica, ela vai agir impedindo dihidrofolato, redutase, resultando na inibição da síntese do DNA desse parasita. Então, ele impede a síntese do DNA do parasita. O efeito adverso, dor gastrointestinal e cefaleia. E a contraindicação, hipersensibilidade à droga, anemia megalobástica secundária, deficiência do folato. Os antibióticos, a tetraciclina, doxaciclina, a clindamicina, eles são usados contra as formas ativas dos esquizontes eritrócitos do Plasmodium, tá? A tovacona, ele é usado na pneumonia, né? Lembra que a gente comentou lá no início? Que é um protozoário ciliado. Ah, é aquele que causava. Eu mostro Giruvace lá, que a gente falou no começo, que é da pneumonia, na leve e na moderada. Oral, né? Meia-vida de 2 a 3 dias e excreção pelas fezes.
A farmacodinâmica dele, ele age sobre o complexo mitocondrial do parasita. Ele vai inibir o transporte de elétron, transportador ali de elétron. O uso clínico, a gente usa 250 miligramas mais 100 miligramas do Proguanil via oral por um dia, uma vez ao dia, aliás, por 3 dias. Os efeitos adversos é náusea, dor abdominal, vômito, cefaleia, exantema, febre. Ele é contraindicado em hipersensibilidade à droga e tem controvérsia aí sobre a gestação e a amamentação, não está bem esclarecido ainda. Tá? Os derivados da artemisina, né, eles são usados no tratamento da malária grave, que é no Plasmodium falciparum e no Plasmodium vivax, né? Na malária grave, a gente usa via endovenosa 2,4 miligramas quilograma, peso, né? Em 0,12 a 24 horas, por aí. A farmacocinética, por via oral. Artesunato pode ser administrado também por via intramuscular, endovenosa e retal. Artemepen pode ser administrado por via intramuscular. A meia-vida dele é de 1 a 3 dias, a excreção pelas fezes. A farmacodinâmica, ela vai agir quebrando as pontes de peróxido de ferro, que compõem o grupamento M lá, gerando radicais livres e danificando as proteínas dos parasitas. A contraindicação, ou aliás, o efeito adverso, né? Nistagmo, distúrbio do equilíbrio, náusea, vômito, diarreia. Tudo segue o mesmo princípio do efeito adverso, né? A contraindicação é a hipersensibilidade à droga só. Na fase crônica, pode cursar também com cardiopatia, megacolo, megaesôfago, né? Que é o próximo. Gente, vamos ficar por aqui hoje, daí semana que vem a gente volta. Falta mais 2 só. Mas é porque tem medicamento demais. Que vocês têm que conhecer o medicamento, né? O efeito adverso, a contraindicação. É verdade, tem muito mesmo. Vai ficar leishmaniose e tripanossomiase. Tripanossomia é Trypanosomas cruzi, né? Cruzi. Tem um tal de Bruce aqui. Ele não é muito conhecido, mas é mais o Trypanosoma cruzi, né? É bem conhecido. É o cruzi. Tá, daí a gente fica por aqui hoje. Só, né, professora? Oi? Só esses 2, né? Ficou faltando. Só esses 2. Daí a gente deixa pra semana que vem e a gente entra com anti-eumintos semana que vem. Tá bom. Ô, doutora. Obrigado. Seria bom se ela disponibilizar esses videozinhos pra gente aí, postar na plataforma e também. Seria mais fácil pra estudar. Vou pegar o link, então. Eu posto o link pra vocês, que eu acho que passa por... fica mais... Eu posto isso. Passa na plataforma ou passa pro Toledo e passa pra gente. Doutor, mas o link. Você não tá gravando a aula? Tô, Mas quando você aparece o vídeo, ele não fica Esse gravando? Esse vídeo fica na aula, né? Fica na aula gravado. Fica gravado. Beleza, então. Pra vocês também, sem problema. Beleza, doutor. Fica mais didático, né? Pra gente ver o texto, fica melhor, né? Professora, os trabalhos vão ser só escritos, é? Não, vai ser apresentado e slide. A gente vai apresentar direitinho? Isso. Vou ligar o vídeo. E daí vai começar no dia 20, né? Tá bom. Você, né? Aí a gente tem que seguir, tipo, igual a senhora faz, né? Tipo, a doença, aí vem questão... assim, como o corpinho que a senhora faz, certinho assim, ó. Porque tem pra gente relembrar, né? Porque tem muita coisa assim que, igual, vocês não lembram, entendeu? Igual tem coisa que foi visto no quarto semestre.
Entendeu? Que o nosso a gente não lembrar, assim. A gente não lembra. É que eu vou ficar com a Vera. Vou ficar com a Vera com anti-histamínico e anti-inflamatório não esteroidal. Aí a gente falar assim um pouquinho sobre o que é inflamação, essas coisas? É bom. Sobre. Tá bom. Tá bom. Sobre essa questão da alergia, né? Como é que é? Você pode saber o mecanismo inflamatório, essas coisas assim, né? Gente, vocês sabem que dá. Eu crio a reunião, vocês conseguem compartilhar, né? Vocês sabem como que faz para compartilhar o vídeo? Não, eu não lembro, não. Você vai aqui no cantinho do Meet. Entendi. No cantinho aqui do Meet tem um. 3 pontinhos. Não. Compartilhar a tela. Tá vendo aqui? Thaís, apresentação. Apresentação. Ele aparece assim, ó. Apresentar agora. Aparece uma setinha. Deixa eu ver. Então, mas a gente vai lá naqueles 3 pontinhos, aí tem compartilhar a tela. Não, compartilhar tela. Tem aqui, ó. Compartilhar tela. Apresentar a tela inteira, uma janela ou uma guia. Quando você... Uma janela. Uma janela. Você coloca a apresentação primeiro lá no PowerPoint, em formato de apresentação. E você vai aqui em uma janela. Daí fica grande. Olha, eu vou colocar uma aqui, vocês vão ver como que fica legal. Quer ver? Não, eu sei, mas a gente vem aqui nos 3 pontinhos.